Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fernanda Marques do BioIAD e estou hoje aqui para falar com você a respeito de cores naturais e nuances. Então hoje eu vou falar especificamente sobre, sabe aquelas nomenclaturas que vocês estão acostumados a ver nas caixinhas de coloração e muitas vezes ficam perdidos sobre, mas o que significa? E aí um profissional fala para você bem assim, passa chocolate, ou, passa um vermelho cereja, mas afinal, o que é o vermelho cereja? Afinal, o que é o chocolate? Hoje, então, eu vou explicar para vocês o que significa aqueles numerozinhos nas cartelas de coloração. Então, fica aqui comigo. Se você está aí no Instagram, calma, espera, continua aqui comigo. Se está muito difícil de você ver pelo Instagram, acesse o nosso YouTube. Não perca tempo, tá bom? E o negócio é o seguinte. Quando você compra uma caixa de coloração ou quando o representante comercial te oferece uma caixa de coloração, você vai pelo nome que ele te diz ou você vai pela numeração? Uma incógnita, né? Nós, na colorimetria, usamos de uma universalidade. E o que significa isso? Significa que, seja aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, nós usamos da mesma forma, com a mesma universalidade, a nomenclatura e as numerações para as colorações. Então, segue aqui comigo que eu vou explicar um pouquinho. Normalmente, nas colorações, você tem cor de 1 a 10, sendo que a cor número 1 é o preto. Isso mesmo, preto. Ou seja, cores naturais, pessoas que nascem com os cabelos de cores naturais. A cor número 2, ela não é uma cor exatamente natural, ela é uma cor industrializada, mas que entra nas nossas cartelas de cores, que é o preto azulado. Ou seja, em algumas cartelas de cores elas vão existir, em outras não. Porém, por nós contarmos de 1 a 10, o preto azulado foi incluso e aí está até hoje. Em algumas marcas existem, em outras não. A questão é, por se tratar de cores naturais, ninguém nasce naturalmente com cabelo preto azulado. Existem pessoas que nascem com cabelo ruivo, existem pessoas que nascem com cabelo branco, louríssimo, porém não existem pessoas que nascem com cabelo preto azulado. Mas lembre-se que essa cor existe aqui na nossa tabelinha de cores. A cor número 3 é o castanho escuro. Castanho escuro. Aí, a partir daí, nós temos a sequência dos castanhos, sendo o primeiro castanho, número 3, castanho escuro, número 4, o castanho médio. Castanho médio. Se nós tivermos o castanho escuro e o castanho médio, o próximo que nós temos é o castanho claro. Ou seja, até aqui nós tivemos somente cores escuras. Tivemos o preto azulado, castanho escuro, castanho médio e o castanho claro. Após o castanho claro, nós entramos na sequência dos louros, sendo o primeiro louro, número 6, louro escuro. E da mesma forma como existiu na casa dos castanhos, existe na casa dos louros. Ou seja, tivemos o castanho escuro, temos o louro escuro. Agora nós temos o louro médio, que é o mais tradicional, chamado de louro natural. Ou seja, número 7, louro médio. E aí, se tivermos escuro médio, temos louro claro. Isso são tudo cores naturais, tá, gente? Repetindo, de 1 a 10, cores naturais, exceto o nosso amigo preto azulado. Depois do louro claro, nós temos o louro claríssimo.
que em algumas tabelas de cores ele vai se chamar louro muito claro. E o número 10, aí sim nós temos o louro muito claro. Que pode ser invertido em algumas tabelas. Em algumas tabelas, o louro muito claro pode ser o 9 e o 10 louro claríssimo, ou ainda aparecer com o nome de ultra claro. Então vai depender da marca, da coloração com que você está trabalhando. Mas se tratando de cabelos naturais, essas são as cores que existem. Essas são as cores que nós temos, que nós naturalmente nascemos com ela, tá? No meu caso, meu cabelo não é preto, meu cabelo é castanho escuro. Então, eu já sei que se eu for futuramente colorir o meu cabelo e quiser manter na cor natural do meu cabelo, eu estarei usando um castanho escuro, que nada mais é do que o número 3. Então, quando você vê lá na caixinha de coloração numerações, lembre-se que de 1 a 10 são cores naturais, tá? Bases naturais. Então, geralmente, a ênfase é dada para que aquela cor seja predominante, tá? Então, quando você for lá comprar, uma pessoa te fala assim, eu passei no seu cabelo chocolate. Opa, peraí. Normalmente, o chocolate está na casa dos castanhos. Muito provavelmente na casa dos 6. Aliás, na casa dos 5. Castanho claro. Então, você já sabe que chocolate é um castanho. Mas é um castanho o quê? Um castanho marrom, tá? Então, aqui nós tivemos as classes das numerações de cabelos de cores naturais. Ou seja, tem pessoas que nascem com cabelo louro muito claro, louro claríssimo, louro claro, louro escuro e assim por diante. A partir do momento que você gravou essas cores, você já para de errar muito mais no seu dia a dia. Então, a partir de agora, coloca na sua mente isso daqui, que 1 é preto, 2 é preto azulado, 3 é castanho escuro, 4 é castanho médio, 5 é castanho claro, 6 é louro escuro, 7 é louro médio, 8 é louro claro, 9 louro claríssimo e 10 louro muito claro. E isso também pode depender de algumas marcas aqui serem invertidos. Não tem problema. O importante é você saber que isso são cores naturais. As pessoas nascem com cores de cabelo assim e que pode mudar ao longo do tempo. Mas, fora isso, nós temos o que? Os nuances e os reflexos, que é tudo que vem depois do ponto. Já viram que lá na caixinha de coloração vem escrito às vezes assim, 7.7. Você já sabe que esse 7 é um louro médio, mas o que representa este outro 7? O que significa esse outro 7 que está aqui? E é isso que eu vou explicar agora. Então, a partir do ponto, isso aqui tudo tem um pontinho na frente, pontinho na frente, pontinho na frente. São cores que aqui veio uma dessas cores antes, podendo ser qualquer uma delas fora de ordem, não necessariamente nessa mesma ordem. Então tá, o número 1 significa o azul. O número 2 significa violeta. Ou em algumas marcas pode ser o irisado. E algumas marcas internacionais, tá? Pode ainda ser mate. Isso vai depender da marca de coloração que você está comprando. Número 3 é o dourado. O número 4 é o acobreado. Já o número 5 é o acaju. Número 6 é o vermelho. E o número 7 é o marrom. Número 8 é azul. E o número 9 é o bege. Ok? Então,
já sabemos que o 7 significa louro médio e que o ponto 7 significa marrom. Então você tem que aprender a fazer as junções da primeira coluna com a segunda coluna. Então se alguém te falar assim, passa no seu cabelo 6.6, ou seja, você já sabe que o 6 é o louro escuro e que o ponto 6 é vermelho. Então aquele cabelo vermelho nada mais é do que o cabelo louro escuro vermelho. Deu para captar um pouquinho? Agora vem a questão da intensidade, porque em algumas marcas vem aqui, ó, 66 ou 77. Quando o número após o ponto se repete, significa intensidade de cor, ou seja, louro escuro, vermelho intenso, ou seja, isso daqui significa intensidade. Intensidade. Então, a partir de agora, quando você for começar a passar para os seus clientes sobre cores, quando você for estudar mais sobre cores, lembre-se disso. De 1 a 10, na primeira coluna, nós temos cores naturais, ou seja, cores que as pessoas nascem, as cores dos cabelos nos quais já se nasce ou ao longo do tempo vai modificando, mas vai ficando com essas cores. Então já sabemos que número 1 é preto, número 2 é preto azulado, número 3 é castanho escuro, número 4 é castanho médio, número 5 é castanho claro, número 6 louro escuro, número 7 louro médio, número 8 louro claro. Então o que eu quero que você entenda muito bem, grave, coloque na sua cabeça, entenda isso, assimile isso cada vez mais, coloque cada vez mais, repita, repita, repita quanto for necessário. Primordial para todo cabeleireiro é saber basicamente primeiro essa coluna. Memorize, não é decorar, porque tudo que você decora uma hora você esquece. Então memorize, repita, anote, reflita, sempre, porque isso já tem que virar como um gatilho na sua mente. A partir do momento que você pensar, o que é 3.0? Opa, 3.0 é castanho escuro. O que é 5.0? 5.0 é castanho claro. O que é 7.0? Louro médio. E assim por diante. Isso daqui você tem que ter na sua mente automático. Para que na hora que o seu cliente fala assim, ai, eu quero um vermelho. Peraí, agora vamos decidir. Vermelho em que altura? Você sabe que o vermelho está dentro de uma dessas casas. Então, o vermelho ele não é uma cor natural. Ele é uma cor de reflexo. Barra nuance. Então, dentro dessa escala aqui, a partir disso você tem o ponto. Lembre-se lá, ponto. 7 é uma cor base, é uma cor natural. Ou seja, tende a ser a cor que a pessoa tem já de naturalidade do cabelo dela. Então, 7. Ponto. Tudo que vem depois do ponto acaba sendo reflexo, nuance. Tá? Quando se repete 2 vezes a numeração após o ponto, significa intensidade, tá? Então aqui, reflexos. Reflexos nós temos o azul, violeta, irisado, mate, dourado, acobreado, acaju, vermelho, marrom, azul e bege. Depois eu vou fazer um outro vídeo para vocês aprofundando ainda mais nisso daqui. Por quê? Em algumas marcas, o 8 não é azul, mas isso vai muito de fabricação nacional e internacional, então o que muda são de marcas. Em algumas marcas, o 2 será violeta, outras marcas, o 2 vai ser mate. Então é essa alteraçãozinha que às vezes ocorre mesmo de marca para marca. Você tem que estar observando isso em relação à marca com que você está trabalhando. Sabemos que tudo que está após o ponto é reflexo ou nuance. O que eu quero dizer para você entender melhor? Então vamos aqui. Vou para essa cor que ela é muito tipicamente usada. Principalmente para quem gosta aí de estar escurecendo os cabelos brancos e ajudar nos cabelos brancos. 7.1.
O que é o 7? Louro médio. Ponto 1. Aqui diz azul. Olha como são as coisas. Em algumas marcas vai ser o quê? Cinza. Tá? Então, 7.1 é louro médio, cinza. Se tiver mais um aqui, fica A. A gente coloca um A. Cinzentado. Ou seja, 7.11, louro médio, acinzentado. Qual é o X da questão? O 7 é a cor base, o que vem depois do ponto é cinza. Então significa que tem concentração de cinza neste cabelo, nessa cor para ser usado. Quando está escrito mais um número repetindo do mesmo, ou seja, intensidade, significa que a porção de cinza sobre esta cor é significativa. Normalmente aqui é 30 e 20%, e aqui 50%. Então, agora você já sabe. Mas, por exemplo, 9.89. O que é o 9? Louro claríssimo. O que é o 8? Azul. O que é o 9? Bege. Então, significa que nessa cor eu tenho louro claríssimo, azul, bege. Desta cor significa que eu tenho 30% de 8 e 20% de 9. Ou seja, dentro da cor base, louro claríssimo, o meu nuance e reflexo vai estar priorizando mais azul e depois o bege. Então, 9.89, que normalmente é quando a gente quer estar neutralizando um cabelo que está com amarelo, mais amareladinho, aquele fundinho ainda que você não quer e você quer eliminar ele, você pode estar usando essa cor. Recapitulando para que frise bem na sua mente. Isso aqui são cores naturais, as pessoas nascem com ela. A partir do momento que o fabricante da coloração vai lá e fabrica artificialmente esta cor, ele pode acrescentar reflexos e nuances, que de 1 a 9, esses são os reflexos e nuances. Quais são os reflexos e nuances, Fernanda? São aqueles que vêm após o ponto, ou seja, tivemos lá na caixinha da coloração 7.7, 7, ou 7.7, significa que o que vem antes é base de cor natural e o que vem depois é reflexos ou nuance. Então temos número 1, em algumas marcas serão azul, em outras são cinza. Quando temos ponto 11, torna-se acinzentado. Número 2, temos violeta, irisado ou mate, isso vai depender da marca da sua coloração. Número 3, dourado. Número 4, acobreado, ou seja, você quer estar fazendo aí aquela sua morena, Marina Verbosa, né, a ruiva. Então você vai trabalhar com acobreado. Acaju é o número 5, vermelho, quando o seu cliente realmente quer um cabelo vermelho, você vai trabalhar na casa do 6. Marrom é o 7, 8 é azul e 9 é o bege. Então atente-se para isso, que é tudo o que vem depois do ponto. Espero ter ajudado vocês. Se houver qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui para mim, que eu vou estar respondendo sempre que possível e o mais rápido que possível. Então, a partir de agora, coloca lá no seu caderninho, escreve, repete para que você memorize cada vez mais isso, para que você aprenda. Eu não quero que você decore, eu quero que você aprenda. Porque decorado você esquece, o que você aprendeu você não vai esquecer. E fica ali, repetindo, 1 preto, 2 preto azulado, 3 castanho escuro, 4 castanho médio, 5 castanho claro, 6 louro escuro, 7 louro médio, 8 louro claro, 9 louro claríssimo, 10 louro muito claro. Aprendeu isso? Aí você vai para os nuances e reflexos. Por quê? Os nuances e reflexos, eles se casam com qualquer uma dessas cores, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter aí, podemos ter 4.5,
4.6, 4.7. O que vem depois do ponto, às vezes, é o que você quer estar trabalhando no seu cliente. Então, a sua base de conhecimento começa aqui. Começa por aí, leia, releia e repita isso para você. Grave, memorize, não decore. E aí você vai estar um passo à frente de tudo aquilo que você quer ainda fazer, ok? Então, aproveita, deixa aqui embaixo o seu curtir, deixa o seu comentário, que para mim é muito importante saber se você está conseguindo acompanhar o raciocínio, se você está conseguindo aprender, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo.